Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar prudência aos simples e conhecimento e discernimento aos jovens, que o sábio ouça e cresça com imprudência, e que o instruído adquira habilidade para entender provérbios e palavras, as palavras e os enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os insensatos desprezam a sabedoria e o ensino. Nesse momento, eu dou início à série de vídeos sobre livro de Provérbios, e o livro de Provérbios se enquadra dentro daquilo que é conhecido como os livros de sabedoria, os livros poéticos da escritura judaica, da escritura hebraica. E diferentemente daquilo que é conhecido como sabedoria para os gregos, onde nós, como ocidentais, bebemos muito dessa fonte, a sabedoria grega tem a ver com a teoria, com aquilo que nós entendemos no campo das ideias. Para Platão vai ter a dualismo, a diferença entre o mundo das ideias e o mundo sensível, mas para a mente hebraica, e aquilo que eu vou tentar passar de forma minuciosa, a sabedoria tem a ver com aquilo que nós vivemos da forma prática, muito diferente daquilo que é teórico para os gregos. A sabedoria hebraica é aquilo que nós vivemos na prática. Por isso que Salomão vai dizer que a sabedoria que está no temor ao Senhor, ele vai repetir isso várias e várias vezes em seu livro, nos dá a justiça, nos dá a equidade, nos dá um bom proceder, nos dá o discernimento, a prudência. E uma vez que nós, os sábios, que buscamos a sabedoria, como filósofos mesmo, como amantes da sabedoria, mas nós entendemos que a sabedoria tem a ver com aquilo que nós vivemos, e não muito daquilo que conhecemos. Então nós crescemos em prudência e nós adquirimos habilidade para entender os provérbios e as palavras e os enigmas dos sábios. Então eu espero que você possa ser edificado junto a mim nessa leitura de provérbios, e assim nós possamos crescer em sabedoria daquilo que Salomão, inspirado pelo Espírito Santo, tem a nos ensinar. No versículo 8 do capítulo 1 de Provérbios está escrito: Meu filho, ouça o ensino de seu pai e não despreze a instrução de sua mãe, porque serão um diadema de graça para sua cabeça e colares para o seu pescoço. A poesia hebraica tem uma característica peculiar. Não é muito presente a rima. Nós entendemos poesia como rimas, tipo batatinha quando nasce, esparrama pelo chão. Mas nós entendemos como a rima hebraica, com a poesia hebraica, a ausência de rimas, mas a presença de uma metodologia chamada paralelismo. Entendem que na época não existia escrita, é muito difícil escrever as coisas, por isso que recursos mnemônicos que facilitavam a memória, a memorização, eram mais utilizados. Por isso que o paralelismo, que é a capacidade de falar algo em uma passagem e na passagem seguinte remeter ao mesmo sentido ou sentido semelhante com com outras palavras, mas que contém um significado similar, nós entendemos que esse é o que caracteriza a rima e a poesia hebraica. Por isso que Salomão vai falar que o ensino do pai e o desprezo e a instrução da mãe, um paralelo, trazem um diadema de graça para a cabeça e um colar para o pescoço. Nós, quando respeitamos nossos pais, os próprios judeus têm a lei como a honra aos pais, como um dos princípios dos 10 mandamentos, nós temos uma bênção que na lei é a longevidade, e aqui Salomão nos escreve que é o diadema de graça para a cabeça e um colar para o pescoço. São metáforas que, utilizadas, certamente nos ensinam a importância de nós ouvirmos os conselhos de sabedoria que os nossos pais nos dão. E vale ressaltar também que a literatura poética hebraica tem muito a ver de probabilidade. Aqui não existem princípios, mandamentos como consiste a lei. Na verdade, quando Salomão escreve os provérbios, ele coloca aquilo que ele observando no relacionamento, na vivência humana, ele traz como princípio. Então, ao observar que um filho obedece os mandamentos dos seus pais e segue os seus conselhos, então ele, por tendência, é muito provável que ele vá ter um diadema, que ele vá ser coroado de glória. Não é uma lei, não é algo fixo, mas que Salomão, observando as vivências humanas, ele chegou a essa conclusão. Então não é uma lei, mas é uma probabilidade. É uma diferença sutil, mas que é necessária para nós termos o correto entendimento do livro de Provérbios.
Versículo 10. Meu filho, se os pecadores quiserem seduzir você, não consinta. Talvez eles digam, venha conosco, vamos preparar uma emboscada para matar alguém. Vamos espreitar os inocentes, ainda que sem motivo. Vamos engoli-los vivos, como o mundo dos mortos, e inteiros como os que descem ao abismo. Acharemos todo tipo de bens preciosos, e encheremos a nossa casa de despojos. Junte-se a nós, teremos todos uma só bolsa. Lembre-se que a sabedoria hebraica é prática, é a vivência, então é impossível para a mentalidade judaica alguém que se diz ser sábio e cometer injustiça. Uma vez que você tem sabedoria, você vai fazer aquilo que é certo. A sabedoria está em agir da forma certa. E aqui o pai, que está contido nesse provérbio, está falando ao seu filho: meu filho, se os pecadores quiserem seduzir você, não consinta. Não esteja presente na roda dos pecadores, porque isso é algo insensato. A sabedoria é o oposto do insensato, daquele que comete insensatez. Por isso que é necessário, então, nós evitarmos as pessoas que são imprudentes, que são pecadores, que são insensatos, porque nós tendemos a repetir, a modelar o comportamento daqueles que estão ao nosso redor. Versículo 15. Meu filho, não se ponha a caminho com eles. Fique com seus pés longe de suas veredas, porque os pés deles correm para o mal e se apressam a derramar sangue. Pois em vão se estende a rede se a ave estiver olhando, mas estes armam emboscadas contra o seu próprio sangue e ficam à espreita contra a própria vida. Este é o fim de todo ganancioso, e este espírito de ganância tira a vida de quem o possui. Mais uma vez, o pai, a figura paterna que ensina ao seu filho o provérbio de que é necessário se manter afastado do mal, não se colocar no caminho daqueles que cometem o mal, dos que praticam a insensatez, dos que praticam a iniquidade, porque neles o temor ao Senhor, que é o princípio do saber, não está presente, e aqueles que estão seguindo esse conselho, seguindo esse caminho, também terão um destino parecido. Por isso que ele conclui essa passagem no versículo 19 falando: este é o fim de todo ganancioso, e este espírito de ganância tira a vida de quem o possui. Algumas versões trazem: este é o fim da ganância, a cobiça acaba com o cobiçoso. A ganância tem uma diferença da ambição. A ganância é você buscar aquilo que você deseja, independentemente dos meios. A ambição é você ter um desejo de se dar bem na vida, de melhorar, mas respeitando determinadas leis e princípios. Este é o fim daquele que não respeita aos mandamentos, não respeita a sabedoria e o temor do Senhor. Ele acaba sendo consumido com o seu próprio desejo, com a sua própria ganância. No versículo 20 vai trazer sobre o convite da sabedoria. Aqui a sabedoria é personificada como uma pessoa, como uma mulher. Ela grita nas ruas e nos traz um convite. Versículo 20. A sabedoria grita nas ruas, nas praças levanta sua voz, do alto das muralhas clama, à entrada dos portões e nas cidades profere suas palavras. Até quando vocês, ingênuos, amarão ingenuidade? E vocês, zombadores, até quando terão prazer na zombaria? E vocês, tolos, até quando odiarão o conhecimento? Deem ouvidos à minha repreensão. Eis que derramarei o meu espírito sobre vocês, e lhes darei a conhecer as minhas palavras. Mas porque clamei e vocês se recusaram a ouvir, porque estendi a minha mão e não houve quem atendesse. Pelo contrário, rejeitaram todo o meu conselho e não quiseram a minha repreensão. Também eu darei risada da desgraça de vocês. Ficarei zombando quando chegar o terror, quando o terror chegar como a tormenta, quando a calamidade chegar como redemoinho, quando lhes sobrevirem o aperto e a angústia. Então eles me invocarão, mas eu não responderei. Sairão à procura, porém não me encontrarão, porque odiaram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Não quiseram meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto da sua conduta, e dos seus próprios conselhos se fartarão. Os ingênuos são mortos, porque se desviam da sabedoria. Os tolos são destruídos, por estarem satisfeitos consigo mesmos. Mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Esse é o convite da sabedoria. A sabedoria anda pelas ruas, clama, tem um lugar para você comigo. A sabedoria deseja viver conosco. Uma vez que nós temos uma vida sábia, uma vida de justiça, nós cumprimos os princípios e nós não somos destruídos. Do alto das muralhas, a sabedoria clama, à entrada dos portões, ou seja, a sabedoria está disponível para nós. Nós temos acesso livremente à sabedoria, a uma vida de maior prudência, maior justiça, maior integridade. A sabedoria fala: até quando vocês, ingênuos, e vocês, zombadores, até quando vocês terão prazer, vocês viverão da forma que vocês estão?
É claro que nós não devemos nos contentar com o modo que nós vivemos. Nós, naturalmente, a entendimento hebraico, entendimento cristão também traz que nós nascemos em pecado, nós nascemos concebidos com uma mentalidade errada, contaminada pelo pecado. É necessário que nós atendamos ao chamado da sabedoria, ao chamado divino, do entendimento correto, da mentalidade certa, do alinhamento alinhado com o alinhamento correto, de fato, com aquilo que Deus tem para a nossa vida. E uma vez que nós damos ouvido à repreensão, nós temos o Espírito derramado, o Espírito da sabedoria, o Espírito divino derramado sobre nós, e a nós é dado conhecer as palavras da sabedoria. Essa palavra repreensão se repete várias e várias vezes. Repreensão tem a ver com disciplina, assim como o pai disciplina seus filhos. Deus, como pai, também disciplina e repreende os seus filhos para que nós possamos ser alinhados com aquilo que ele tem para nós, a sua vontade, e então nós possamos não odiar o conhecimento, como os zombadores, como os ingênuos, como os sensatos fazem aqui ao convite, ao chamado da sabedoria, mas que nós possamos responder aquilo que ela tem para nós. E assim, nós habitaremos seguros, tranquilos e sem temor do mal. No capítulo 2, nós temos ainda a sabedoria se manifestando e se relacionando, buscando um relacionamento conosco. Meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no seu coração os meus mandamentos, se você dar ouvido à sabedoria e inclinar o seu coração ao entendimento, sim, se você pedir inteligência e gritar por entendimento, se buscar a sabedoria como a prata e a procurar como se procuram tesouros escondidos, então você entenderá o temor do Senhor e achará o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem o conhecimento e a inteligência. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, é escudo para os que andam com integridade, guardando as veredas da justiça e conservando o caminho dos seus santos. Existe um livro chamado O Homem Mais Rico da Babilônia, e nesse livro existe um dilema entre a sabedoria, entre o conhecimento e o dinheiro. E um pai dá essa proposta ao seu filho, se ele desejaria ter mais dinheiro, mais ouro, riquezas, ou ter o conhecimento, o entendimento correto daquilo que faria com o dinheiro, ou que lhe proporcionaria mais dinheiro. Eu até paro essa reflexão para perguntar para você, se você tivesse essa proposta, essa oportunidade, ganhar R$1 milhão na sua conta agora, ou ter toda a sabedoria do mundo para agir da forma certa, para se posicionar corretamente, o que você escolheria? É claro que o dinheiro é importante, ter recursos financeiros é bom, mas se nós não tivermos a sabedoria com a qual lidar com esse dinheiro, de nada vai adiantar. Tantas pessoas que ganham em loterias e ficam pobres em seguida, em poucos dias. Por isso que é necessário nós valorizarmos a sabedoria. Salomão nos ensina aqui que a sabedoria precisa ser a coisa mais valorizada por nós. Nós precisamos buscar a sabedoria como as pessoas buscam a prata. Precisamos procurá-la como é procurado os tesouros escondidos, porque nela, na sabedoria, existe a riqueza de fato. Uma vez que nós temos a sabedoria, nós temos o entendimento correto do que fazer para ganhar riquezas e como administrar, gerenciar essas riquezas para nós. Versículo 9. Então você entenderá a justiça, o juízo e a equidade, todas as boas veredas, porque a sabedoria entrará no seu coração e o conhecimento será agradável à sua alma. O discernimento guardará e o entendimento protegerá. A sabedoria o livrará do caminho do mal e do homem que diz coisas perversas, dos que abandonam as veredas da retidão, para andarem pelos caminhos das trevas, dos que têm prazer em fazer o mal e se alegram com as perversidades dos maus, cujas veredas são tortuosas e que se desviam dos seus caminhos. Então nós entendemos a justiça, nós entendemos o juízo. A sabedoria entra em nosso coração quando nós damos lugar a ela, quando nós cumprimos os princípios, quando nós tememos ao Senhor, que é o princípio da sabedoria. Então nós somos guardados pelo discernimento, nós somos protegidos pelo entendimento. Vejam aqui mais uma vez o paralelismo, versículo 11. O discernimento guardará e o entendimento protegerá. 2 versículos, 2 passagens, 2 frases com significado semelhante, mas abordados com palavras diferentes. A sabedoria nos livra do caminho do mal e do homem que diz coisas perversas. Nós somos protegidos quando nós cumprimos princípios. E a sabedoria, versículo 16, também nos livra da mulher adúltera, da imoralidade sexual, da estranha que lisonjeia com palavras, que abandona o amigo da sua mocidade e se esquece da sua aliança do seu Deus. Porque a casa dela se inclina para a morte, e as suas veredas conduzem para o mundo dos mortos. Todos que se dirigem para essa mulher não voltarão e não encontrarão as veredas da vida. Tendo a sabedoria, você andará pelo caminho dos homens de bem e guardará as veredas dos justos, porque os retos habitarão a terra
e os íntegros permanecerão nela, mas os perversos serão eliminados da terra, e os fiéis dela serão arrancados. Mais uma vez aqui, Salomão remete àquilo que conclui o versículo 1, o capítulo 1, de que a cobiça acaba, o desejo da ganância acaba com o ganancioso, e então nós, tendo a sabedoria conosco, nós somos protegidos. Quando nós cumprimos princípios, nós somos protegidos pelas bênçãos que estão alicerçadas, arraigadas nesses princípios. Quando nós, o Salomão aqui coloca o princípio da imoralidade, a quebra do princípio, na verdade, da moralidade sexual. Quando nós quebramos esse princípio e temos a vida imoral, nós quebramos também a aliança que nós temos com Deus, porque o casamento, o relacionamento entre um homem e uma mulher é um relacionamento divino, instituído desde Gênesis, e quando nós quebramos esse princípio, nós também estamos expostos e desprotegidos às consequências e o resultado de uma vida sem princípios. Então eu concluo agora esse vídeo com essa leitura do capítulo 2 e do capítulo 1, que nós entendamos a sabedoria, que nós busquemos ela acima de todas as coisas, que nós valorizemos a sabedoria, mais do que tesouros, mais do que riquezas. E a sabedoria, nós entendemos que o princípio dela é o temor ao Senhor, que a sabedoria é a prática, é a vivência correta, é a aplicação de princípios, a justiça, a integridade, é se afastar do mal, é buscar o bem. Todas essas coisas nós aprendemos nesses 2 capítulos de Provérbios.